6, 22 e diante. Jesus sobre o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Todos encontraram? Amém. Não. Achou? Capítulo 6, 22, Bruno. Jesus é o pão da vida. Esse texto aqui, irmãos, esse texto aqui, ele é logo após Jesus ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem lembra dessa história? Jesus estava ali fazendo um discurso, e já fazia já alguns dias já que Jesus estava ali pregando e operando muito milagres e sinais, e os discípulos chegaram e interpelaram Jesus: olha, despede essa multidão aí, porque senão esse povo aí vai morrer de fome, então peça para que eles vá em algum lugar comprar alguma coisa. Aí Jesus falou assim: por que vocês não dão para eles de comer? Daí eles disseram: nossa Senhor, mas nem se nós comprássemos uma padaria inteira, nós não alimentávamos esse povo. Falando não, o nosso modo de falar. Aí eles encontraram ali um rapazinho que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus pede para eles se assentarem ali, um pouquinho ali, 50 ali, 100 ali, e Jesus ali fez a multiplicação dos pães. Esse discurso aqui é logo após, porque o que acontece? Depois de Jesus ter feito a multiplicação dos pães, aquela multidão ali queria pegar e tomar Jesus por rei, ali naquele momento, e aí o tempo de Jesus ainda não tinha chegado, Jesus ainda tinha muito a nos revelar acerca do caráter do Pai. Então, o que Jesus faz? Jesus, para que eles não façam dele ali rei naquele momento ali, e também para ele não ser tentado a ser envolvido pelo povo ali antes da hora, o que ele faz? Ele se retira e vai no monte orar. Aí o que acontece? À noite, os discípulos pegam os seus barquinhos ali e vão atravessar o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. E aí, quando tem aquela cena bacana, que Jesus vem andando por sobre o mar, eles ficam todos assustados, pois eles pensam que Jesus é um fantasma, Você veja que aí Jesus vem andando assim e fala assim: não sou eu, se acalme que sou eu. E aí tem aquela cena lá, épica, de Pedro, fala assim: se é tu mesmo, peça para que eu vá até aí andando. E aí Pedro, ele anda por sobre o mar junto com Jesus, Imagine só que bacana, a experiência que Pedro teve, não só Pedro, mas os demais discípulos também, ao ver, o Jesus vindo andando por sobre o mar. Não é uma cena assim que a gente fica imaginando assim: meu Deus, que loucura, que doideira. E aí o cara fala assim: pede então que eu vá aí junto com o Senhor. E ele fala: venha. E o camarada sai andando por cima das águas, Que bacana, Doideira. Daí o que acontece? Aí começa esse discurso aqui, logo após. Aí eles atravessam o mar. Daí diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os outros discípulos estavam ali, entraram nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Entrando na outra margem do lago, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães e ficastes fartos. Olha só, que bacana. Jesus ele foi para o monte orar. Depois a multidão ficou lá do outro lado do lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. E aí eles perceberam que Jesus não estava ali. O que eles fizeram? Eles pegaram os barcos e atravessaram. Eu vou pegar outra Bíblia, porque essa linguagem aqui. Eles atravessaram
motivação que do nosso coração ao nós nos fazermos discípulo de Deus? Será que a motivação é uma motivação egocêntrica, no qual nós buscamos os nossos interesses, ou porque nós encontramos ali, como disse Pedro, para Jesus, quando Jesus depois aqui ele dá um discurso maravilhoso, e o povo todo se escandaliza, Jesus pega e fala para eles assim: vocês querem ir também? Aí Pedro diz assim: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ou seja, qual é a motivação do nosso coração? Em busca do pão de cada dia, simplesmente? Em busca de uma suposta segurança? Ou em busca de um suposto paraíso? Ou por medo de um suposto inferno? E Jesus percebeu a motivação do coração dessas pessoas aqui, e ele disse, vamos aqui para o texto: em verdade vos digo, que vocês me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha só, por que Jesus fazia sinais e milagre? Será que era simplesmente pelo fato de ter uma pessoa precisando aqui de um milagre, eu vou fazer esse milagre porque essa pessoa está precisando? Será que é simplesmente por isso? Ou o sinal, ou o milagre, era para testificar das palavras que ele vinha dizendo? Porque imagine só, o povo judeu vinha com uma cultura, desde lá do tempo que eles saíram do Egito, receberam a lei de Moisés, e eles tinham vários dogmas, várias doutrinas, vários costumes acerca do que era servir a Deus. E aí vem Jesus trazendo a revelação acerca da vontade de Deus. Tanto é que ele dizia: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo. Veja que Jesus vem trazendo ali a revelação da vontade de Deus, que na mente dos judeus estavam distorcidas. Eles ainda estavam naquele sistema olho por olho e dente por dente. E Jesus vem trazendo ali uma nova maneira de enxergar quem é Deus. Então imagine só, um camarada que não passou por nenhuma faculdade, que não estudou, junto com os fariseus, ele vem trazendo uma nova doutrina. Como testificar? Como que as pessoas iam crer naquilo que ele dizia? Através dos sinais. Então alguns milagres e sinais que Jesus fazia, não era simplesmente pelo fato de curar, não que ele não quisesse curar as pessoas, mas Jesus passou por muitos lugares e muitas pessoas ele não curou. Vocês concordam? Por exemplo, você pega lá João 2, não fala a história de um paralítico que estava à porta formosa? E aí, aquela fala épica de Pedro e João, que diz para ele assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e saiu pulando, entrou no templo glorificando a Deus. Você acha que Jesus, nas muitas vezes que ele entrou no templo, ele não se deparou talvez com esse paralítico da porta formosa? Sim. E por que Jesus não curou ele? Ou seja, a cura, o milagre, ele não vamos dizer, não que não seja importante, mas ele não é, por exemplo, o fator principal daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus praticava. Não, mas a mensagem que estava por detrás do milagre era o importante. Quer ver? Lembra lá em João 9, quando Jesus está vindo e de repente está vindo na sua direção um cego de nascença? E na mente dos discípulos e dos judeus também, e de muita gente hoje também, pensa dessa forma, eles disseram: Jesus, quem que foi que pecou para que este nascesse cego? Os seus pais ou foi ele? Aí Jesus: nem ele, nem seus pais, mas para que o nome de Deus fosse glorificado pela vida dele. E aí Jesus chega, veja só, Jesus chega naquele homem, ele cospe no chão, faz barro, um lodo,
passa nos olhos daquele camarada e fala assim, ó, vai lá até o tanque de Siloé e se lave. O cara foi, se lavou e ele voltou enxergando. Cara, Jesus não poderia ter feito que nem lá o Bartimeu? O que tu queres que eu te faça? Ah, eu quero ver. Então, veja. Não podia ter só falado assim para ele? Veja. Por que Jesus cuspiu no chão? Por que Jesus fez o lodo? Tem tudo um porquê. Não é simplesmente o fato do milagre. Mas Jesus ali estava desconstruindo doutrinas, né, que em vez de achegar o povo a Deus, estava mais afastando o povo de Deus. Por quê? Porque aquele dia era um dia de sábado. Os judeus acreditavam que se o camarada no dia de sábado cuspisse no chão era pecado. Porque ele poderia cair numa semente, olha só. Poderia cair numa semente, aquela semente estava sendo regada pelo seu cuspe, né? E isso é trabalho. Você não podia fazer lodo, porque era trabalho, né? Você não podia andar mais do que a distância de um sábado. E ele fala para o cara, vai, anda até lá, o tanque de Siloé. Então você veja que o sinal, ele vai muito além do que simplesmente o milagre, né? É lógico que Deus ele veio para curar, ele veio para dar vista aos cegos, né? Mas não simplesmente no sentido físico, sensorial, né? Mas ele veio para dar visão celestial. Ele veio para trazer no homem, fazer com que o homem tenha uma metanoia, uma transformação. Por isso que a mensagem tanto de Jesus quanto de João Batista ali no início era arrependei-vos. E você vai lá no grego lá, a palavra arrependei-vos é metanoia. Não é nesse sentido, por exemplo, assim, olha, se arrependam, tenham um remorso dos seus pecados. Não, porque quem eram os fariseus? Se não um dos caras mais ascéticos que já existiu. Pegue hoje uma organização religiosa aí, que você julga que tem uma doutrina muito rígida. Cara, eles não chegam na sola do sapato do que eram os fariseus e os saduceus. Então, você veja só que esse sentido de, olha, arrependei-vos, que foi transliterado, e é a palavra mesmo, né? A metanoia, arrependei-vos, ela vem no sentido assim, olha, tenha uma mudança de mente. Vocês precisam agora ter um despertar espiritual, um novo nascimento, para que vocês venham compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então Jesus fala para esses rapazes aqui, ó, olha, vocês não estão me seguindo pela motivação correta. Vocês estão me seguindo não é porque vocês viram os sinais e creram que eu sou aquele que revela o caráter de Deus. Vocês não entenderam que sou eu que habita em mim toda a plenitude de Deus, que eu sou a expressão exata de Deus, que tudo que vocês podem conhecer e querem conhecer a respeito de mim, de Deus, vocês vão enxergar em mim. Eles não acreditaram dessa forma. Eles olharam em Jesus e viram que ele podia ser aquele que ia saciar sua fome, que ia curar sua enfermidade, que ia te dar uma condição financeira, que ia, vamos dizer assim, ó, reinar sobre Roma, né, um reino terreno. Então você veja que o entendimento deles, eles estavam mais focados nas coisas sensoriais, né, nas coisas visíveis. Por isso que o apóstolo Paulo ele falava assim, olha, atentando nós, não para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas palpáveis, sensoriais, elas não são eternas. Por quê? Essa cadeira aqui, ó, ela não é eterna. Na verdade, ela nem existe. O que existe são as coisas espirituais. Isso que é matéria, isso um dia não existiu. E um dia vai deixar de existir. Então isso não é. Né? O que é Deus. O mundo sensorial, esse é eterno. E Jesus estava falando isso para essa rapaziadinha aqui. Vamos continuar o texto. Aí ele fala assim, ó, trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, do qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, o selou. Disseram, pois, que faremos então para executar as obras de Deus? Eu vou continuar lendo, depois a gente vai voltar nesse versículo aqui, ó. Marquem aí versículo 28, que ele é muito importante, tá?
Eles perguntam para Jesus: o que faremos, pois, então, para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Disse-lhe, pois: que sinal, pois, tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Você veja como que eles são malandros, cara. Um povo de uma persuasão, vamos dizer assim, ó, maligna. Porque eles viram todos os sinais que Jesus fez. Alimentou aquela multidão ali. Ainda diz que sobrou muito pão, 12 cestos cheios de pão. E aí Jesus vem trazendo uma revelação para eles. Olha, eu digo para vocês que vocês estão me seguindo pela motivação errada. Vocês não estão me seguindo porque vocês creram em tudo aquilo que eu venho dizendo. Mas vocês estão me seguindo porque vocês estão, ó, com a barriguinha cheia. Olha, comecem agora, daqui em diante, a trabalhar pela comida que não perece, a qual o Filho do Homem, a qual eu posso te dar. Aí, em vez deles se arrependerem, né, porque foram repreendidos por Jesus ali, ó, vocês são uns aproveitadores, vocês, ó, são malandros, né? O que eles dizem? Não, eles, mais uma vez, né, na mente doentia, egocêntrica deles, falam assim: mas que sinal que você faz então para me crer em você? Mas Jesus já tinha feito tantos sinais, né? Que sinais você vai? O que operas tu para que nós possamos crer? E aí, eles vão lá em Moisés para buscar a justificativa deles. Olha só. Daí eles dizem: os nossos pais, olha, veja só, eles estavam querendo encher a barriguinha, só pensando nas coisas de comer. Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Olha só, Jesus desconstruindo os sofismas, né? Tanto é que, né, aquele povo, né, ainda que eles não idolatrassem outros deuses, eles idolatravam-se a si mesmos, eles idolatravam, né, a Escritura, eles idolatravam o templo, eles idolatravam a Arca da Aliança, eles idolatravam o maná que caía do céu, né? Todas aquelas sombras do Antigo Testamento que apontavam para uma realidade espiritual, eles se apegavam com força nelas e esqueciam daquilo que era verdadeiro. Aí disse Jesus: porque o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre então desse pão. Olha só, eles ainda estavam pensando, Jesus falando de coisas espirituais ali, eles ainda estavam pensando no pãozinho, no filãozinho, né? Na bengala, no pão de queijo, né? E aí, dá-nos sempre então desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aí Jesus é bem claro com eles: eu sou esse pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não crestes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho do Homem e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse o Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós o conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos
profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Discutiam, pois, então os judeus e diziam-se consigo mesmo: como nos pode dar esse a sua própria carne para comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como que os vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga quando ensinava em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se virdes subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondendo-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse era o que havia de o entregar, sendo um dos 12. Amém, irmãos? Olha que leitura bacana, interessante. Eu fiz uma leitura, uma corrida dela, porque daria para a gente parar e meditar em cada versículo que Jesus disse. Por quê? Porque é uma revelação muito grande que Jesus vem trazer aqui acerca de quem são os escolhidos de Deus. Se porventura Deus escolhe uns e não escolhe outros. Você vê no texto Jesus falando várias vezes: olha, vocês não creem porque vocês não foram escolhidos pelo meu Pai, mas todo aquele que o meu Pai escolher, esse vai vir a mim, né? E daí a gente poderia falar, o Felipe já tem falado bastante a respeito disso, a respeito da predestinação, aquele negócio todo. Mas a gente não vai entrar nisso hoje para não tomar muito tempo. Então, Jesus vem... Pode perguntar. Ô Bruno, uma pergunta só, um texto aí mesmo. Você sabe algum significado aí? Porque sempre que Jesus vai falar, ele enfatiza na verdade. Ah, sim. É porque, na verdade... Ele fala, na verdade, ele fala duas vezes. Se não me engano, né, eu já ouvi a respeito disso, que, por exemplo, na lei tem uma lei lá que diz que o testemunho de um só homem não é válido. Então precisa do testemunho de duas pessoas. Então Jesus, quando ele dizia em verdade, ele estava dizendo que quem testificava
verdade? Não, se puder ser Quando- mais rápido, dá para entender mais aqui. Porque tem um costume deles lá que dizia que o testemunho de uma só pessoa não é válido, né? Então, na lei. Então, precisava, por exemplo, da testemunha de duas pessoas para... Ia ter uma acusação sobre, por exemplo, qualquer caso que aconteceu lá. O boi chifrou a vaca de não sei quem e matou a vaca de fulano e tal. Estou dando só um exemplo. Então, precisava do testemunho de dois homens para que o dono do boi restituísse a vaca. Então Jesus ele sempre falava em verdade, né? Como que se ele e o próprio Deus estivesse testificando aquele que dizia. Tem até um texto no Novo Testamento que eles falavam para Jesus, né? O seu testemunho não é verdadeiro porque você está falando de si mesmo. Aí Jesus fala assim, não sou eu que falo de mim, mas Deus testifica também. E ele fala em verdade. Mas eu vou procurar pesquisar melhor, depois eu te falo. Beleza? Então veja só. Aí depois daquele rolo todo, Jesus falando para eles que eles precisavam segui-lo pela motivação correta, deixar ali aquele coração egocêntrico, buscando somente as coisas dessa terra, para servi-lo por aquilo que ele é, o autor da vida, aquele em quem veio revelar o caráter de Deus, aquele que veio para dar vida novamente ao homem. E aí Jesus, ele faz uma analogia com o pão, certo? Jesus, o que é o pão? Era dos alimentos ali de Israel mais comum que tinha. Hoje aqui não é feijão com arroz nosso, né? Lá era pão. Todas as refeições tinham pão na mesa do judeu. Então Jesus pega o pão, e é bacana que Jesus usa esse símbolo, e ele fala, olha, quem não comer desse pão não tem vida em si mesmo, mas aquele que comer desse pão, né, viverá para sempre. Né? Existe algum pão que você come e vive para sempre? Não. Tanto é que ele fala para as pessoas ali, fala assim, olha, os vossos pais não comeram o pão do céu. Eles comeram sim o maná, mas não o pão do céu. Tanto é que eles comeram daquele pão e morreram. Mas aquele que comer do pão que eu der, esse viverá eternamente. E ele diz, e esse pão, ele é a minha carne. Porque verdadeiramente, a minha carne é a verdadeira comida. E o meu sangue, verdadeiramente, é a verdadeira bebida. Aí, imagine só, o pão. Quando a pessoa faz come o pão, as vitaminas, as proteínas, os carboidratos do pão, ele entra dentro do seu metabolismo e se funde com o seu metabolismo. E ele se torna um com você. Ele te dá a vida. Se você não comer, você morre. Era o que Jesus estava falando. Tanto é que depois que ele fala os discípulos, eles se escandalizaram. Falaram assim, puxa, esse cara está falando agora de canibalismo? Onde que já se viu? Esse cara vai dar a carne dele para eu comer? Isso é pecado, eles não comiam nem carne de porco, né? Imagine se eles iam comer a carne de um outro ser humano. Jesus falou assim, não, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E aí ele usa, figuras para trazer uma realidade espiritual, e eles traziam sempre para o literal, né? Ou seja, eles não havia acontecido neles, vamos dizer assim, um despertar espiritual. Por isso que ele fala assim, vocês não vão vir a mim, porque, meu pai não vos enviou. Eu vou falar e vocês não vão crer. E daí, eu lembro da história eu até contei essa história ontem lá na clínica, da mãe de Sócrates. Sócrates era um baita do orador, Era um cara assim que tinha um poder de persuasão na sua oratória muito grande. Tanto é que as pessoas, ele era
uma metanoia. Elas vão ter uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de entendimento, e o mundo vai ficar melhor, né? Você veja que, né, que ideia bacana que os discípulos de Sócrates teve. Daí Sócrates pega e lança a pérola. Ele fala assim, viu, a minha mãe ela é parteira. E olha, ela é uma ótima parteira. Ela não perde uma criança. Se chega uma mulher grávida lá, que está a ponto de dar a luz ali, a minha mãe faz o parto. A criança pode estar virada do contrário, ela vai fazendo massagem na barriga, vai virando, encaixa a criança e... Só que só tem um tipo de mulher que ela não consegue fazer com que dê a luz. É aquela mulher que não está grávida. Se a mulher não está grávida, não tem como ela dar a luz. Ou seja, não adianta a gente trazer, por exemplo, Sócrates dizendo, né, a Grécia toda aqui e trazer esse discurso para eles. Se eles não estiverem, né, dispostos a ouvir e ter uma transformação, eles não mudarão. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Olha, não adianta. Eu mostro os sinais para vocês. Eu falo para vocês aqui de coisas espirituais, mas vocês estão interessados no pãozinho. Né? Eu estou falando para vocês aqui de espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Mas vocês não estão grávidos. Ou seja, vocês não estão com o seu coração como aquela terra fértil. Né? O que era a parábola do semeador lá? Senão a terra não eram vários corações. Alguns corações não estavam preparados para receber a semente. A semente era a mesma para todo mundo. E a semente é, boa. Ela nos faz jorrar para a vida eterna. A semente é boa. E o coração? Era isso que Jesus estava dizendo para eles ali, acerca do Pai. Se vocês não abrirem o coração para o Espírito de Deus, para o Pai, dificilmente vocês virão para mim e aceitarão o meu discurso. Vocês vão se escandalizar que nem os demais se escandalizaram. Veja só, reza a lenda que Jesus fez ali a multiplicação de pães para mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Vamos dizer que tinha ali no mínimo umas 10.000 pessoas, certo? Desses aí, vamos dizer que a metade deles atravessaram o mar de Tiberíades lá para ir atrás de Jesus. Mas vamos dizer que foi só 1.000 para o lado de lá. Desses 1.000 que atravessaram para o lado de lá, quantos ficaram? 12. Jesus chega para eles e fala assim, vocês também querem ir? E aí Pedro falava, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna, e nós já temos conhecido e crido. A motivação de nós seguirmos o Senhor não é a mesma deles, por causa do pão, por causa do governo, por causa de qualquer outra coisa. Não, porque nós vimos no Senhor a expressão exata de Deus. Que no ponto de vista dos judeus, era um Deus totalmente disfuncional. Né? Um Deus de uma aliança condicional. Se você obedecesse, você era abençoado. Se você desobedecesse, você era amaldiçoado. E aí vem, você acha, imagine só Pedro, Tiago, João, eles escutando Jesus falando assim, não, o nosso Pai Celestial não é aquele que abençoa só aqueles que obedecem, não. O nosso Pai Celestial é aquele que faz cair a chuva sobre justos e injustos, nascer o sol sobre bons e maus, né? Ou seja, a maneira com que Jesus apresentava Deus era uma maneira pura, linda, de um amor incondicional, que tratava com a sua criação com amor, nunca esperando receber algo em troca, que nem o Deus da antiga aliança, né? Que era dente por dente, olho por olho, né? Bênçãos e maldições, segundo a sua capacidade de obedecer regras, né? E fazer qualquer outra coisa. Então Jesus veio trazer isso e Pedro entendeu, os discípulos entenderam, nossa, o Deus que Jesus veio revelar, né? Ele está anos-luz de distância do Deus de Israel, do Deus de judeus, do Deus de Davi, do Deus de Elias, do Deus de Moisés, que ainda, não que fosse outro
Todavia, Moisés, ele apresentava a Deus conforme o seu entendimento. Por quê? Porque Deus se revelava a Moisés conforme Moisés compreendia. Você veja, Moisés, né, foi um baita de um profeta, mas ele não conhecia o caráter de Deus como Jesus. Ele não conhecia o caráter de Deus como Davi. Ao passar das dispensações, que é um período de tempo no qual Deus trata com o homem conforme o entendimento do homem, o homem foi conseguindo compreender, né, o caráter, a revelação acerca de quem é Deus. E aí chega na plenitude dos tempos, Jesus vem e Deus de amor incondicional. Pela graça sois salvos. Não é mediante as leis, não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diz, não, eu sou judeu, descendente de Abraão, criado lá aos pés de Gamaliel, que nem Paulo falava, né? Não, eu sou filho de Deus, salvo pela graça, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Jesus veio revelar esse Deus. E aí, né, tem aquele texto no versículo 28, que Jesus falando acerca de que eles deveriam trabalhar, não pelo pão que perece, mas pelo pão da vida eterna, eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles dizem, que faremos nós para executarmos a obra de Deus? Bacana nessa pergunta, né? Quem nunca um dia já se perguntou, puxa, o que eu preciso fazer? Pô, eu quero entregar minha vida para Deus, eu quero mudar de vida. O que eu tenho que fazer agora? E foi essa pergunta, né, que eles fizeram para Jesus, né? E o que Jesus respondeu é maravilhoso, porque a gente fica esperando, por exemplo, assim, então, né, uma lista assim, ó, que nem o decálogo lá dos 10 mandamentos, né? Então, o que eu preciso fazer então para executar a obra de Deus? Ó, você precisa, primeira coisa, aceitar Jesus, né? A gente fica pensando assim, a gente não faz aceitar Jesus, batizar. Olha, depois eu tenho que tomar a Santa Ceia, tá? Uma vez por mês, em algumas organizações, uma vez por ano, né? Em algumas, sei lá quantas vezes, né? Preciso dar o dízimo. Pô, e eu preciso também. A gente fica esperando regras assim, né? Eu preciso, olha, eu preciso fazer minha barba, mulher não pode andar de calça. E aquele monte de, né, pô, que daí quando eu estiver fazendo tudo isso aí, eu vou estar bonzinho. Só que interessante que Jesus não fala isso. Jesus fala assim, olha, fazer a obra do meu Pai, a obra de Deus, é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Significa, será isso? Então, eu fazer a obra de Deus, não é eu pregar? Será que fazer a obra de Deus não é eu tocar o meu violão tudo desafinado aqui? Não é isso eu fazer a obra de Deus? Orar, jejuar, é eu crer naquele que Ele enviou? Irmãos, quando a gente fala no processo de novo nascimento, o processo que a programação do NA nos ensina de despertar espiritual, é isso que Jesus está falando. Veja, vamos ler um texto? Hebreus capítulo 8. Vamos ler Hebreus capítulo 8? Lembrando que o Hebreus capítulo 8 aqui, que a gente vai ler, eu vou ler aqui em Hebreus, mas ele é a referência de uma profecia lá do Antigo Testamento, tá? Já lá no Antigo Testamento, Deus já estava revelando ao povo o que Ele iria fazer, tá? Daí lá no capítulo 8, versículo 8, diz assim, ó, vamos ver o versículo 7, que daí ele está falando a respeito da aliança que Deus fez através de Moisés, que é a aliança da lei. Ele diz assim, porque se aquela a primeira aliança, né, a aliança da lei, ela fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, se aquela primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel lá, ela fosse uma aliança perfeita, ela fosse uma aliança irrepreensível,
não precisaria de uma segunda aliança, correto? É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Daí ele diz, ele usando de uma profecia das Escrituras, ele diz, porque repreendendo-lhes, diz, eis que verão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Lembra que Jesus fala, esta é a nova aliança do meu sangue, lembra? É a respeito disso que ela está falando. Daí não segundo a aliança que eu fiz com seus pais no dia que eu tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não me atentei, diz o Senhor. Então ele fala, essa nova aliança que eu vou fazer com vocês, não é semelhante em nada àquela aliança que eu fiz com vocês lá quando eu tirei vocês do Egito. Que aí o Moisés subiu lá no monte, ficou 40 dias lá, e eu dei uma nova aliança para vocês, e selei elas lá com a minha, o Pentateuco, né? O Pentateuco não, o Decálogo, os 10 mandamentos, né? No qual que Deus escreveu, né? E daí quando Moisés desceu do monte, o povo lá embaixo estava tudo se prostituindo, fizeram um bezerro para eles, lembra? Está lá em Êxodo, capítulo, se não me falha a memória, 21, 22 lá para frente, né? Aí o que Moisés fez? Moisés pega aquela aliança lá e taca no chão, quebra ela. Lembra que estava lá, não matarás? Escrito lá. Primeira coisa que Moisés fez, viu, quem está do nosso lado vem para cá. Daí vieram para o lado da cá, a tribo de Levi, né? Ele passou um pano para o irmão dele, passou um pano lá, né? O irmão dele que tinha feito o bezerro de ouro, mas enfim. Daí vieram para cá, agora mata tudo aqueles lá. Você veja como era irrepreensível aquela lei? Aquela lei ela não tinha o poder de transformar o coração do homem. Estava lá, não matarás. Daí para você ver que como que é esse negócio todo, que como a lei escrita em pedras, que nem era a primeira aliança, ela não tem capacidade de mudar o homem. Porque estava lá, e muitas vezes eles obedeciam aquilo que estava escrito. Tanto é que eles eram tão malandros que eles falavam assim, eu obedeço a lei. Por quê? Porque eu não mato. Daí o que eles faziam? Eles pegavam os caras, eles davam um cacete no cara, arrebentava, só que não matava. Daí, mano, matei. Né? Eu não descumpri a lei. Olha só, por quê? Porque eu não matei. Eu dei uma surra deitada no cara. Arranquei uns par de dente dele, mas eu não matei. Então eu sou um cumpridor da lei. Por isso que Jesus vem e fala assim, olha filho, aquele que falar para o seu irmão raca, que nem o irmão leu aqui aquele dia, né? Ele já cometeu homicídio. Por quê? Porque matou aqui dentro. Você não mata porque está escrito, mas está morrendo de vontade de matar aqui dentro. Ou seja, a lei, ela vai ser, vamos dizer, né, um freio moral para você, só que ela não tem a capacidade de te transformar. Por isso que aqui o autor de Hebreus está dizendo, olha, né, eu vou fazer uma nova aliança, mas não segundo aquela aliança que eu fiz com vocês, no dia que tirei vocês pela mão, para vos tirar do Egito. Vocês não permaneceram naquela aliança, e eu não me atentei para você. Aí ele diz a respeito da nova aliança, que presta atenção, que é aquilo que Jesus disse lá, o que é fazer a obra de Deus. Olha só, ele diz assim, porque é esta a nova aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu porei a minha lei, olha só, no seu entendimento. Opa, não é aqui fora, é aqui dentro, no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Olha só, então quando acontece um despertar espiritual, um novo nascimento, ou um nirvana, seja lá como você quiser chamar, ou seja, aquele momento em que você se despir de você mesmo e permitir que Deus entre e se assente, tome o lugar dele
seu coração, aquelas leis que estavam escritas em tábuas de pedras, aquelas leis morais, sejam quais for, elas vão ser escritas agora no seu entendimento. E aí você vai olhar para o semelhante seu e você não vai matá-lo por conta das consequências que aquilo pode acarretar você. Ah, se eu matar ele eu vou preso, então não vou matar. Não! A lei escrita dentro do teu coração gera um sentimento de empatia e de amor ao próximo como a ti mesmo. Não, eu não mato ele porque eu não tenho mais dentro de mim esse sentimento egocêntrico. Quem sou eu para tirar a vida de alguém? Então você veja que essa nova aliança, ela consegue transformar o coração do sujeito. Diferente da faça isso, faça aquilo e faça isso. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Você por algum tempo, você consegue até obedecer essas regras. Principalmente porque ela vem carregadas de punições e benefícios. Né? Pega por exemplo o dízimo. Ah, eu dou o dízimo por quê? Porque se eu der o dízimo, eu vou ser abençoado, e além de eu ser abençoado, eu não vou ser amaldiçoado. Então veja que é uma motivação totalmente egocêntrica, que a lei não pode transformar aqui dentro. Quando essa lei é colocada dentro do seu coração, jamais que você vai entregar uma oferta, ou dar dízimo, fazer da maneira que você faz, esperando recompensa. De maneira nenhuma, você vai ser movido pela lei escrita dentro do seu coração, por amor, empatia, né? De não conseguir ver o seu próximo ali passando necessidade e você com a sua despensa cheia, né? Você está com o bolso cheio de dinheiro e o seu irmão sem nada. Ou, por exemplo, as pessoas de uma organização religiosa que você frequente, né? Com a dificuldade de pagar as despesas ali, você com o dinheiro no bolso, né? E por isso que às vezes a pessoa, ela dá o dízimo na organização religiosa que ela frequenta, e ainda assim os demais estão ali passando necessidades, e ele diz, não, mas eu já fiz a minha parte, eu dei o dízimo. Você veja que sentimento egocêntrico que não transforma o coração do homem. O homem que adentrou a essa segunda aliança aqui, que aconteceu aquele rasgar de véu dentro dele, porque nós somos tricotômicos, temos um corpo, uma alma e um espírito, que quando a palavra, que é o próprio Deus, ela rasga esse véu, faz a separação do santo dos santos, né? Do santo para o lugar santo dos santos, que é dentro de nós. Aquele templo lá em Israel, né? Que tinham lá 3 compartimentos, átrio, lugar santo dos santos, ele aponta para algo espiritual, para nós mesmos. Dentro de nós há aquele véu. Quando aquele véu se rasga, né? Quando a palavra, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra e faz divisão entre a alma e o espírito, né? Agora a nossa alma está sujeita ao Espírito de Deus. Agora há esse contato e nós somos movidos agora não pela lei, mas somos impelidos a uma transformação por conta do Espírito de Deus que habita em nós. Outro dia nós falamos só a respeito desse rasgar de véu que acontece dentro do homem. E aí ele diz, ele diz, né? Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um dizendo ao seu irmão, vem aqui e conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Olha só, aí não vai precisar, irmãos, de ninguém falar para você, é assim, é assim, é assado. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai habitar dentro de você. E é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Embora por algum tempo nós precisamos de algum tutor, né? Que a gente sempre precisa, né? Mas, cara, o próprio Deus vai estar dentro de você. Está, né? Sempre esteve. Mas agora os seus ouvidos abertos para ouvir a voz do próprio Deus dentro de você. Aí você não vai precisar mais daquele sacerdote, né? Que a antiga aliança tinha, que a palavra sacerdote significa construtor de pontes. É aquele que faz uma ponte para você
com Deus. Não, irmãos, não mais necessário de um sacerdote que vai fazer essa ponte entre você e Deus, porque, pô, Deus está dentro. E aí a gente não vai olhar para Deus como longe, porque Deus está aqui. Não preciso mais desse intercessor. Por isso que o próprio João, o próprio apóstolo Pedro diz que nós somos o sacerdócio real, uma geração, né, eleita para anunciar as grandezas de Deus, nação santa. Irmãos, nós somos esses construtores de ponte. Por quê? Porque nós temos um livre acesso a Deus, né? Precisamos sim uns dos outros, porque Deus deu a uns como mestre, outros como pastores, outros como evangelista, para edificação do corpo. Sim, precisamos. Mas, irmãos, você tem um livre acesso a Deus. E aí, o que Jesus disse? Então, é aquele negócio, irmãos. O que farei eu então para fazer a obra de Deus? Eu tenho que fazer isso, aquilo? Não, ninguém mais vai dizer para você, é assim, assado. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai te conduzir, vai te ensinar. Ele vai te orientar. Por isso que Jesus diz, a obra do meu Pai é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Porque quando vocês creem naquele que Ele enviou, algo vai acontecer aqui dentro, não aqui fora, no qual você vai falar assim, puxa, eu preciso obedecer, porque se eu não obedecer, o chicote vai estralar. Não, algo vai transformar você aqui dentro, e você vai ter o prazer agora de fazer o bem, de andar nas pisaduras de Jesus. Por quê? Porque tem uma nova aliança dentro de você. E não é simplesmente pelo seu entendimento acerca de ética e moral, né? Porque você pega lá, por exemplo, Nicodemos, era um príncipe dos judeus, um baita de um conhecedor das escrituras, né? Foi ter com Jesus de noite e falou, Rabi, bem sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha só, se fosse aos nossos olhos, nós saíamos, é um discípulo de Cristo, vamos batizar ele, vamos dar o cargo para ele na igreja, que é conhecedor das escrituras, né? Está elogiando Jesus ali. Só que o que aconteceu? Esse despertar espiritual, esse novo nascimento não tinha acontecido aqui dentro, era só da boca para fora, né? E Jesus disse, olha, se não acontecer isso dentro de você aqui, ó, né, se essa aliança, essa nova aliança não for instaurada no seu coração, cara, você não vai permitir, não vai ter como Deus reinar aí dentro. Porque quem vai reinar aí dentro é você, pela força do seu braço, pela sua suposta capacidade de obedecer à lei de Moisés, né? Então precisava acontecer o quê? Com Nicodemos, né? Precisava ele se despojar de tudo aquilo que ele acreditava que era certo, porque aquilo eram sombras, e ele adentrar agora numa nova realidade que era Cristo, a graça, o amor incondicional, a verdade, que era o próprio Cristo, e se desligar do judaísmo, que ainda estava muito arraigado nele. Mas, pela misericórdia de Deus, eu creio que lá no fim tanto é que foi ele que catou o corpo de Jesus lá e levou para uma sepultura junto com José de Arimateia. Mas esse despertar espiritual precisa acontecer. E isso vai acontecer quando nós ouvirmos a palavra de Cristo como quem come do pão. Se alimenta dela organicamente. Não simplesmente pelo fato de ouvir. Porque eles ouviram lá tudo. E Jesus fala, a motivação sua está correta. Vocês estão vendo todos os sinais que eu estou fazendo aqui, mas vocês não estão seguindo eu por causa do sinal. Vocês estão seguindo eu por causa do pãozinho que vocês comeram. Por causa da suposta segurança que eu te ofereço. Por conta do suposto reino que vocês acreditam que eu vou tomar a força aqui e vou colocar vocês como súditos. Colocar vocês como antigamente. Vocês dominando as outras nações. Não, não é assim. O meu reino não é desse mundo. O meu reino, ele é dentro de vós, né? Ou seja, o que é o reino de Deus? O lugar onde Deus reina, né? Eu quero reinar dentro de vocês, e eles não estavam preparados ainda, muitos deles. Agora, quando acontecesse esse despertar, esse rasgar, aí eles viriam, né? E isso é para nós. Quando acontecer isso dentro de nós, aí nós vamos seguir a Cristo pela motivação correta. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer uma oração?
corações venham ser impactados, Senhor, ó Pai, pela Tua palavra. Essa venha gerar vida, Senhor, ó Pai, dentro de nós. Que nós venhamos poder dar bons frutos, Senhor, ó Pai, para o Teu reino, para a glória do Teu Filho Jesus, Senhor. Pai, abençoa a nossa noite, dá uma noite abençoada para nós aqui. Nós iniciamos a nossa semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, Senhor.